Boa noite, alunos, colegas meus. Nós vamos falar hoje sobre o diabetes mellitus tipo 1, tá? Aquele diabetes também denominado insulino dependente ou também chamado diabetes juvenil, tá? Então, como já tínhamos falado anteriormente, o diabetes mellitus tipo 1 resulta da deficiência absoluta de insulina, mais ou menos mais de 90%, consequente da destruição autoimune, ou bem mais raramente idiopática das células pancreáticas, tá bom? Então, existe uma destruição autoimune ou alguma causa idiopática que faz que as células pancreáticas se deteriorem, se destruam, morram e gerem uma deficiência absoluta da produção de insulina, tá? Já falamos que 5 a 10% dos casos de diabetes geral são diabetes mellitus tipo 1, totalmente predominante em crianças e adolescentes, mas ocorre um 10% desse percentual em adultos, onde o diabetes se denomina LADA, diabetes autoimune latente do adulto, tá bom? Os autoanticorpos são marcadores de destruição das células beta, já falávamos, os anticorpos antilhotas, o anti-GAD e a anti-insulina. Nós falávamos já também que está presente no diagnóstico em mais ou menos 90% dos pacientes. Tá? O diabético tipo 1 apresenta algumas características clínicas um pouco consideráveis ou notáveis. Tá? Sempre o IMC é normal, se o índice de massa corpórea, a relação peso-altura, está quase sempre normal. Em alguns casos bem menores, existe o sobrepeso, onde não exclui o diagnóstico, claro, né? E existe uma invariável necessidade absoluta de insulinoterapia no tratamento, tá? Existe uma marcada tendência à cetose, tá? Onde a cetoacidose diabética pode se manifestar na doença em até 30% dos casos em adultos e até 65% dos casos de crianças. Infelizmente, até os anos 80, a forma clássica de um diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 em crianças acontecia em crianças que chegavam nos prontos socorros em cetoacidose diabética, tá? Aí era aquele sentir aquele cheiro, dosar a glicose alta. Então era a forma como se encontravam os casos de diabetes mellitus tipo 1 em crianças. Agora, graças a Deus, a medicina avançou um pouco, o diagnóstico, o rastreamento acontece já com maior frequência. Podemos encontrar diabetes tipo 1 no ambulatório, tá? Ainda assim chegar a casos extremos, como da cetoacidose diabética. Mas em crianças, 65% dos casos podem apresentar cetoacidose diabética e até 30% dos adultos. Nós já falamos que existem dois tipos de diabetes mellitus tipo 1. Existe um tipo 1A, que é autoimune, denominada autoimune, porque existe a presença de anticorpos. O diabetes mellitus tipo 1B, tá? Denominada idiopática, onde não existe a evidência de anticorpo, mas existe a evidência de destruição celular por alguma causa imune, tá? Por uma causa idiopática, não sabemos porquê, mas existe uma deterioração da célula beta. Tá? Então, vamos falar um pouco do diabetes mellitus tipo 1A, aquela autoimune, tá? Já falamos que 5 a 10% dos casos, de todos os casos de diabetes, do diagnóstico de diabetes, né? Predominam em crianças, adolescentes, mas pode surgir a qualquer idade, inclusive até em idosos, tá? Maior de 50% de diabetes tipo 1 é diagnosticado após os 15 ou 20 anos, onde aproximadamente é 0,3% da população, 3% da população. Existe um incremento significativo de casos de diabetes mellitus tipo 1 atualmente em crianças menores de 5 anos. O que antes se evidenciava com mais frequência em crianças de 10 anos, estamos tendo um incremento bem clássico, significativo de diabetes em crianças menores de 5 anos, tá? Vamos encontrar uma população na Finlândia e na Sardenha com maior incidência, e os menores casos, a menor incidência no mundo se encontra na Suécia. No Brasil, a incidência varia entre 7,4, mais ou menos por cada 100 mil habitantes, tá? Por ano. Um exemplo seria no estado de São Paulo, e de 12 por cada 100 mil por ano nas cidades de Passo Fundo,
no estado do Rio Grande do Sul, sendo as duas cidades com maior incidência de casos novos de diabetes mellitus tipo 1 no Brasil, tá bom? Agora, se nós quiséssemos falar um pouco de como se origina, qual seria a patogênese do diabetes mellitus tipo 1, podemos dizer assim, que inicialmente, vamos ver, nosso pâncreas encontra-se beleza, tranquilo, com a massa celular beta totalmente tranquila, mas meu paciente já apresenta uma predisposição genética, tá? Esse seria o primeiro passo. O pai tem que existir tem que ter uma predisposição genética, tá bom? Essa predisposição genética é dada pelo sistema de imunohistocompatibilidade, o sistema HLA, tá bom? Então, 95% dos brancos, dos pacientes com raça branca caucásicas, apresentam marcadores DR3 ou DR4, enquanto 55 a 60% das pessoas apresentam os dois. Então, 95% dos brancos podem ter DR3 ou DR4, tá bom? Mas 55 a 60% apresentam a combinação dos dois, ou os dois, tá certo? Então, uma vez que meu paciente já apresenta uma predisposição genética, e um marcador DR3 ou DR4, ou os dois, ele vai ter um desencadeante ambiental totalmente inespecífico. Nós falávamos que existia a teoria viral, existia uma teoria viral que determinava pelo mimetismo molecular, existia, em vez de atacar o vírus, começavam a atacar as células beta. Tá? Independente disso, vai existir uma lesão da célula beta, uma inflamação das células betas, que nós vamos conhecer isso como insulinite. A insulinite, em outras palavras, é uma destruição autoimune das células betas, tá bom? Pelos anticorpos, tá? Inicialmente vai existir uma autoimunidade celular que é muito precoce, tá? As células T, os linfócitos T, vão começar a gerar a primeira lesão celular beta, mas isso aqui é muito precoce e às vezes pode ser até autolimitado, tá? Mas já depois começa a aparecer a imunidade humoral, com a presença já dos marcadores que nós já falamos, e essa seria a primeira, e aí vai acontecer a primeira fase de deficiência insulínica, tá? Então, quando o meu paciente já começa a apresentar os anticorpos, tá? Eu posso começar a falar que meu paciente vai estar em um estado de pré-diabetes, mas ainda existe célula beta produzindo anticorpos, produzindo insulina, perdão. Existem ainda células betas produzindo insulina. Então, ainda não se desencadeia diabetes, está em fase de pré-diabetes. Mas, quando exista um 90% de destruição das células betas, aí onde se dá o início clínico da nossa diabetes, tá bom? Isso seria um pouco a fisiopatologia, a fisiopatogenia do diabetes, tá? Então, o diabetes mellitus tipo 1, que nós falamos a forma 1A e autoimune, o autoimune 1A, pode se apresentar, ou pode existir em condições de alterações imunológicas, de alterações imunes. Nós falamos que o paciente existia, ou no paciente existia uma predisposição genética determinada pelo sistema de histocompatibilidade. Mas o sistema de histocompatibilidade é um grosso, é a forma inicial da doença, tá? da imunidade. Mas ele tem suas manifestações, né? Através dos genes. Tá? Então, os genes podem determinar o tipo de doença ou não. A tal ponto que nós vamos poder falar que existem algumas doenças que podem gerar diabetes mellitus tipo 1A autoimune por causa de um gene só, tá bom? Ou pode ser pela presença de vários tipos de genes, então seria uma forma poligênica, tá? A forma poligênica é a forma mais clássica, é aquela que depende de vários genes, tá bom? Então, é a mais frequente, está associada a múltiplas outras endocrinopatias, tá? Por exemplo, é muito fácil encontrar diabetes mellitus tipo 1, hipotireoidismo de Hashimoto, hipoparatiroidismo, tá? Então, associam-se outras doenças endocrinológicas de origem autoimune, tá bom?
E também está associado com a diabetes mellitus tipo do adulto, que seria o LADA, né? E as formas monogênicas é totalmente isolado, é muito difícil de encontrar. Existem poucas doenças relacionadas a ele, como a síndrome poliglandular autoimune tipo 1, né, que seria o SAPA tipo 1, ou algumas lesões de intestino, como as enteropatias ligadas ao cromossoma X. Tá? Então, se nós falamos das formas monogênicas, aquelas bem mais difíceis de encontrar, e nelas existe uma transmissão autossômica, recessiva, tá? Como já falamos da síndrome poliglandular tipo 1, né? Nela podemos encontrar que existe uma mutação num gene só, no gene AIRE, tá? E no síndrome, por exemplo, no síndrome IPEX, nós vamos encontrar uma mutação no gene FOXP3. Então, é somente uma lesão de um gene, tá bom? Na forma poligênica, do tipo 1A, estão associados vários genes ligados ao sistema de imunocompatibilidade. Além do DR3, além do DQ, nós podemos ter vários polimorfismos nos genes que vão produzir insulina, tá? Inclusive pode existir polimorfismo nos genes que produzem as fosfatasas específicas dos linfócitos. Então eles vão desencadear a lesão inicial das células beta por uma lesão linfocitária, uma imunidade celular inicial, tá bom? Então, o outro tipo de diabetes mellitus tipo 1, nós falamos que era a insulina ao tipo 1B, ou também denominada idiopática. Aproximadamente 4 a 7% dos pacientes com diabetes mellitus tipo 1 recém-diagnosticados podem apresentar. Não existe uma evidência de autoimunidade. Normalmente, esses pacientes são anticorpos negativos em quase 5 a 20% dos casos, tá? Mas existe uma diminuição bem marcada e sustentada da insulina e do peptídeo C. Normalmente são pacientes de origem africana ou asiática e podem apresentar a cetoacidose diabética como um dos casos iniciais, tá? Nos últimos casos se encontraram mutações no gene da insulina que faz pensar que mais que um tipo de idiopática seja uma relacionada à deficiência da célula beta, tá? O outro tipo de diabetes que nós falamos que é importantíssimo dentro das autoimunes é aquela que se apresenta no adulto, tá? Nós falamos que a diabetes tipo 1B, 1A, específica de gente jovem, tá? Mas na forma adulta, eu posso encontrar também um tipo de doença autoimune? Sim, é o LADA. Diabetes, tem em inglês, que seria Latent Autoimmune Diabetes do adulto, né? LADA, tem em inglês, mas normalmente nós chamamos de LADA. É a forma autoimune. Existe uma velocidade de destruição das células beta um pouco mais lenta que o habitual. É por isso que talvez essa destruição de 90% das células só se manifeste na fase adulta e não na criança, tá? Aparece entre os 30 a 50 anos de idade, sendo a forma mais comum o diabetes autoimune no adulto. É a forma mais frequente de diabetes autoimune nos adultos, a forma LADA, e a forma mais prevalente de diabetes autoimune em geral, tá? O LADA apresenta um pouco de algumas características de diabetes tipo 1 e também um pouco algumas características de diabetes tipo 2, tá bom? Pacientes LADA podem ser confundidos com diagnósticos de diabetes tipo 2, mas a presença de autoanticorpos marca totalmente a diferença, tá? Principalmente nós encontramos anticorpos anti-GAD e os anti-ilhotes e os níveis de peptídeo C estão muito baixos, tá bom? Acostuma ser pacientes jovens, com índice de massa corpórea baixo, poucas prevalência da síndrome metabólica e uma necessidade bem precoce de insulina, tá? Nós podemos encontrar, inclusive, além dos anticorpos, dos autoanticorpos contra a insulina ou contra a GAD, nós podemos encontrar associado outros anticorpos de outras doenças. Por exemplo, nós podemos encontrar anti-TPO, que seria contra a tireoide, anti-21-hidroxilase, que seria contra a glândula suprarrenal, inclusive anticorpos contra a doença celíaca, tá bom? Então, critérios diagnósticos de LADA, podemos concluir de que normalmente se apresenta em uma idade aproximada entre 25 a 65 anos, a ausência de cetoacidose ou hiperglicemia sintomática no diagnóstico, muitas vezes o paciente não se encontra hiperglicêmico tão alto assim, tá? Sem necessidade de insulina
pelo menos de 6 a 12 meses, tá? Depois se torna já totalmente dependente à insulina, e a presença de anticorpos, principalmente o anti-GAD65. Tá bom? Boa noite, obrigado.